Boa tarde, gente. Bom, já foi apresentado pelo Álvaro. A trilha empreendedora de um legítimo lifelong learner, ela, de forma alguma, eu estou ali no centro, mas de forma alguma ela é uma visão narcisista de qualquer que seja a situação. Aqui eu não vou contar a história de sucesso de uma pessoa que ganhou milhões, não, muito pelo contrário. Eu vou contar de forma muito prática os caminhos assim realmente diferentes, pouco cartesianos, pelos quais as habilidades e competências de uma pessoa caminham durante a vida, né? E fazer uma série de provocações. Tudo isso que eu vou contar tem muita pedagogia aí por trás, apesar de eu não querer, até para poder contar num formato de história, não querer ficar abordando, né, colocando os dedos na ferida, mas é para todo mundo sair refletindo, porque aconteceu comigo e acontece com uma série de pessoas, né, no decorrer do transcorrer da vida. Para vocês conseguirem entender o Luiz Orlandini, é importante vocês conhecerem a biografia deles, né? Assim como vocês conhecem a biografia, eu não sei o quanto vocês conhecem da biografia, por assim dizer, dos seus estudantes, né? Mas para conhecer uma pessoa, você precisa olhar para ela, precisa compreender o modus operandi dela. A minha biografia eu tenho 44 anos de idade, 22 anos eu sou empreendedor, empresário, 18 anos na área de tecnologia da informação. Eu sou pai de 3 filhos, de diferentes faixas etárias, inclusive. O mais velho é o mais novo economista do mercado, se formou pelo Mackenzie, né, em economia. E eu também tenho uns bichos que eu considero como filhos. 3 gatas de rua adotada, inclusive. Eu sou esposo da professora mais linda do mundo, está sentada ali na plateia. E aí que começa a nossa história. Eu sou disléxico. E eu descobri a dislexia aos 19 anos de idade. Talvez porque nós não estivéssemos na era da informação, há tantos anos atrás, né? E eu sei o quanto um aluno com dificuldade de aprendizagem, ele sofre na vida. A bem da verdade, a dislexia para mim, eu descobri, essa pessoa que descobriu a dislexia em mim, foi uma psicóloga, né? Eu estava num momento, muitas coisas acontecendo, eu precisava desabafar, ela me recomendava livros para ler e eu tentei enrolá-la como eu enrolei a todas as pessoas na minha vida, né? Os meus professores, ninguém percebeu, né? Por quê? Porque eu performava, eu adquiri uma habilidade de prestar atenção na aula. Enquanto eu queria ser moleque, eu queria ficar brincando que nem os meus amigos, mas eu não podia, porque se eu não prestasse atenção na aula, depois não adiantava eu querer ir lá, ler, correr atrás do prejuízo, né? Outra coisa, a minha mãe, ela nunca me via, ela ficava intrigada, porque ela nunca me via lendo um livro, pegando os livros para estudar. Ela até me chamava de vagabundo. Você é vagabundo, você não gosta de ler. Mas ela ficava intrigada porque eu entregava o resultado. Como que eu conseguia entregar resultado? Na véspera das provas, eu mandava ela fazer um bolo, levava os amigos lá para casa, e aquilo que eu não tinha entendido, eu ficava, enquanto eles comiam bolo, eu ficava perguntando para a galera, pô, o que você achou daquele capítulo do livro? Hoje ainda eu enrolo as pessoas. Quando eu recebo um e-mail muito grande de algum funcionário ou de alguém, eu leio o comecinho, meio, fim, ligo para a pessoa, eu vi seu e-mail aqui, me conta mais sobre ele. São mecanismos que eu fui criando, mas quantas pessoas não conseguem sair desse mecanismo, desse problema, né? Então, essa psicóloga conseguiu enxergar em mim, foi a primeira vez que eu fui desmascarado, mas foi um momento muito libertador, porque eu tive dela a reação que eu achei que eu não fosse ter. Eu achei que se os meus amigos soubessem que eu não conseguia ler direito, que eles iam achar que eu era burro ou preguiçoso. A minha mãe me chamar de vagabundo, preguiçoso, interferiu em mim, talvez de forma positiva, mas quanto de forma negativa poderia ter sido, né? Influenciou em mim, eu brinco, eu sou corintiano, chamo de vagabundo, então, enfim. Mas a dislexia também me levou para
para um novo mundo, o mundo das descobertas próprias, porque a dislexia me fez desistir do meu sonho acadêmico. Eu só descobri a dislexia depois de desistir da minha faculdade no primeiro semestre. E aqui começa a história, a trilha empreendedora de um lifelong learner, de alguém que foi aprender a fazer tudo o que precisava para performar, né? Que é o que diz aqui pelo Cambridge, que o lifelong learner é aquele que busca o conhecimento para performar bem em tudo que vai fazer. Alguns exemplos. Eu tive 3 escolas de inglês. Foi meu primeiro trabalho, que eu comecei fazendo censo cultural, perguntando se as pessoas sabiam falar inglês no meio da Avenida Paulista. E logo depois, eu trouxe para o Brasil o primeiro evento da Harley Davidson, para a América Latina, o HOG, o Harley Owners Group, sem nunca ter colocado a bunda numa moto. E eu ainda escolhi o HOG porque é quase que uma confraria. É difícil entrar. E eu consegui trazer o primeiro evento internacional deles para o Brasil. Mais para frente, depois disso, um ex-funcionário meu da escola de inglês falou: chefe, ele me chama de chefe até hoje, chefe, o dinheiro tá... Ele falou o dinheiro, né? E eu, no ápice daquele momento, achando que o dinheiro fosse, né, imperava, tinha muito menos propósito naquela época. Mas o dinheiro está em tecnologia. Lá vou eu aprender a diferença de um cabo de telefone para um cabo de rede, que eu não sabia. 18 anos depois, eu tenho conhecimentos avançados de tecnologia. Então, essa é a minha biografia, né? E quais as habilidades que todo esse trabalho, tudo isso desenvolveu em mim? Acho que desenvolveu muito da minha criatividade, desenvolveu muito da minha capacidade de resolução de problemas, né? Um pouquinho. Desenvolveu muito da minha empatia, desenvolveu muito da minha capacidade de comunicação, desenvolveu muito da minha resiliência, que são, talvez, as habilidades mais importantes para as profissões do futuro. Eu digo que eu fui talvez, como era o começo, há 30 anos atrás era o começo da era da informação, talvez eu tenha sido um dos primeiros protótipos. O protótipo é aquele negócio todo despinguelado, vai aos trancos e barrancos. Hoje já tem versões muito mais avançadas de lifelong learners, né? Aqueles que nem precisam, que usam o veículo acadêmico, né? A instituição de ensino, para aprimorar ainda mais, né? Então, eu desenvolvi muito dessas habilidades que hoje as escolas têm uma missão de ajudar a desenvolver, porque mudou muito o padrão de uma coisa chamada família. Assim, a minha avó teve 8 irmãos, depois teve 6 filhos, a minha mãe teve 4 filhos. Hoje em dia as famílias têm 1 ou 2 filhos. Quando já não tem aquele casal que casa falando, vamos passar nessa encarnação, que é um pouquinho complicado, né? Cuidar, porque colocou no mundo, tem que cuidar, tem que olhar. No seio da família a gente aprendia todas essas habilidades, todas elas. E não era só com os irmãos, era aquele monte de primo em casa. Não sei se vocês lembram, na memória afetiva de vocês, tudo isso se desenvolvia em casa. E hoje a escola, pela mudança desses padrões, tem que ajudar a desenvolver. A gente desenvolvia em casa até quando a gente estava sendo cruel. A gente aprendia, né, nas crueldades que a gente fazia ali com o irmão, aprendia sobre flexibilidade, sobre perdão, sobre compaixão, né? E se a gente não aprendesse o chinelo da mãe, teleguiado, primeiro modelo que usou, né, a robótica como experimento, o chinelo nunca errava o alvo, né? Ele fazia a gente aprender. E eu acho que tudo que eu contei até agora está em muito alinhamento com o meu propósito. Hoje eu sei que eu tenho um propósito, de verdade. E o meu propósito, ele está sintetizado no trabalho que eu estou fazendo com a Scholastic, que é a plataforma que eu desenvolvi em parceria com a minha esposa, a educadora, com muitos conselhos dos nossos advisors, né?
o Almir Vicentini, que acabou de sair daqui, é um deles. Nós desenvolvemos a Scholastic, que ela é uma plataforma que gira ao entorno de uma inteligência artificial que foi alimentada com teses de cientistas e pesquisadores dos mais renomados do mundo. A nossa inteligência aprendeu a traduzir aqueles estudos, né, a partir das observações comportamentais dos professores e pais sobre o padrão comportamental dos estudantes. A autoobservação dos estudantes a partir do momento que eles têm maturidade para fazê-lo, né? Cruzando com outros dados, inclusive, que são possíveis ser capturados pela plataforma, a gente consegue transformar isso de uma forma bastante rápida em indicadores prognósticos para as habilidades socioemocionais, para as múltiplas inteligências e para as aptidões de aprendizagem, para a gente ajudar ali na fase de alfabetização, principalmente, a não deixar nenhum Luiz Orlandini para trás, né? Essa é a parte que mais me toca fazer, poder identificar a possibilidade de alguma criança estar crescendo com uma dificuldade de aprendizagem e estar passando batido pelos professores e pelos pais. Transformando todo esse arcabouço de indicadores em relatórios individuais muito detalhados, com planos de ação de como a escola pode amparar esse estudante, né? Recomendando, fazendo sugestões de apoio, incentivo, quais as características que já foram observadas, que estão de alguma forma bem desenvolvidas, né? E também fazendo as análises cruzadas por grupos, por turmas, como se fosse um padrão realmente de mensuração, né? Olha lá, naquela turma de 16 alunos, 11 têm dificuldade de assimilação saudável das frustrações. Será que vale a pena o professor trabalhar isso em sala? De alguma forma empírica? Em pouco tempo de mercado, nós fomos para o mercado o ano passado, de fato. Nós passamos 3 anos e meio em pesquisa e desenvolvimento e nós já entregamos mais de 20 mil indicadores, 16 instituições de ensino, já participamos de alguns concursos mundiais, com um destaque para o GES Awards, que foi onde a Positivo começou a aproximação conosco, né? Hoje nós estamos dentro do Hub Educacional. Nós fomos 2º lugares nesse evento de EdTechs. E eu quero continuar ajudando pessoas como o Matteo, que é um aluno italiano, é case da nossa plataforma. Ele é o menininho que protagonizou esse vídeo aqui. Ele é da Itália. Nós mudamos o diagnóstico dele de déficit de atenção e disgrafia. Aquela era uma cartinha dele antes. A mãe esteve no Brasil, nós fizemos todos os trabalhos de checagem pela plataforma, identificamos que, além de não ter nenhum tipo de indício de que o aluno tivesse problema, que ele ainda era muito desenvolvido em muitas habilidades para a faixa etária dele, e nós mudamos em 3 meses a escola, acompanhando o estudante com as nossas recomendações e a mãe mais engajada na vida dele, nós conseguimos mudar o diagnóstico para entediado com a escola. Ou seja, foi ter motivação para fazer, ele começou a fazer. Queremos ajudar pais como o Carlos Alberto, que veio na porta da escola me agradecer por ter feito ele perceber. Quando a gente mandou a pergunta para ele se ao falar o filho dele costumava gesticular, e ele percebeu que ele não sabia ou não tinha certeza, ele percebeu o quanto desengajado da vida do filho dele ele estava. Não precisou a esposa criticar, não precisou ninguém criticar. Ele mesmo chegou à conclusão. Cases de mensuração, como a Escola Bosque, que vai estar aqui amanhã, inclusive, falando desse case. Já palestrou na Microsoft também. Eles desenvolveram, usando Lego e Minecraft, um projeto de uma cisterna, e depois os nossos indicadores rodaram e descobrimos que algumas das principais habilidades que precisavam ser desenvolvidas num projeto como esse foram atingidas, foram desenvolvidas, né? Então, enfim, nós queremos, com a plataforma, trazer os pais de volta para a vida dos filhos. Tirar o professor do piloto automático.
Não, essa frase aqui é minha e não tem nada a ver com espiritualidade. Sim, existe vida além da matéria. Nós queremos acolher as habilidades dos estudantes. Nós queremos criar uma trilha de autoconhecimento para eles. Que eles possam tomar melhores decisões no futuro e não ficarem perdidos como eles se sentem agora no ensino médio, por exemplo. E nós queremos contribuir para o desenvolvimento de uma nova geração em potenciais humanos. E para terminar, usando esses 30 segundinhos, eu quero terminar usando uma das habilidades que a dislexia me conferiu, que foi a habilidade de aprender instrumentos musicais em tempo recorde. Esse daqui foi o último, eu aprendi fazem uns 4 meses, eu toco 7 instrumentos diferentes. E eu quero tocar um trechinho de uma música que faz muito sentido para o... continua a projeção. Que faz muito sentido para o meu propósito atual. Só preciso que alguém se voluntarie para segurar o microfone aqui, nessa posição. Quem é o voluntário? E alguém que a cada frase que eu cantar aqui, mude o passador. Deixa eu ver, quem é que vai mudar? Você. Vai lá. Pode passar. I hear babies crying. I watch they grow. They'll learn much more than I never know. And I think to myself. Quem que vocês vão? Canta, hein? What a wonderful world. Yeah. Mais uma vez. I think to myself, what a wonderful world. Oh,